Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa, o nosso Pode Ir Podcast. Então sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, os meus convidados ilustres, eu estou aqui com um convidado ilustre, vou passar a voz para ele, ele vai se apresentar e aí vai ser aquela resenha bacana que vocês já estão acostumados. Então, olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Eu sou o Reginaldo, Regis, né? Mais conhecido aí e tal. Eu sou historiador, eu sou cientista político, tenho algumas outras formações, sou pai, sou avô, outra coisa aí. Trabalho na rede pública, sou professor de ETEC, professor de Secretaria de Educação. Legal. Então salve aí, né, para todos os professores das duas redes, né, companheiros de luta. Eu tô há 22 anos na rede, sou crossfiteiro. minha segunda paixão, o esporte é extremamente importante. E estamos aí, pra gente trocar aquela ideia, né? Tô aí aberto pra gente tocar aquela resenha legal. Legal. Bom, como eu sempre faço com a minha audiência, eu acho que a gente tem alguns assuntos aqui para abordar, a audiência vai se enriquecer com o que você tem de conhecimento pela pessoa que você é. Mas como é que eu faço sempre no começo? Eu acho que é legal a pessoa conhecer a pessoa que você é. A gente sabe que você é gabaritado, um profissional, atleta, mas a gente quer conhecer a pessoa, para a audiência começar a se conectar com você. Então assim, me fala o que você gosta de fazer no seu lazer, como é você no seu dia a dia, a pessoa, fala de você. E aí depois a gente entra e vai aprofundando para as multi-histórias que você tem para contar aí pra gente. Bom, eu tenho aquele transtorninho da moda, o famoso TDAH. Tá. Né? Nossa, o pessoal sofre comigo. Se você não se concentra, cara, volta pro plano. Tá. Mas é verdade, isso é uma verdade, né? Tá. Minha companheira aqui, Adriele, que luta comigo, né? Cara, eu sou um cara extremamente... Eu sou extrovertido, ao mesmo tempo introvertido. Eu respeito todas e quaisquer opiniões. Eu sou um cara declaradamente, sem menor problema de falar, cara declaradamente de esquerda, uma esquerda moderada. Tá. Mas mais do que a minha formação acadêmica, mais dos livros que eu li, seja eles quais forem, de todos os nichos, os espectros, né? Uhum. Eu tenho profundo respeito pela opinião do outro. Tá. É assim que a gente convive, né? Em pleno século XXI já não dá mais fazer acepção de pessoas, já não dá mais fazer acepção de religiões, já não dá mais para você só singularizar as coisas. Uhum. E eventualmente aí você não pode mais ficar subjetivizando, relativizando todo e quaisquer coisas. Somos cidadãos, somos pagadores de impostos. Sim. Sou um professor que, poxa, eu vim de baixo, né? A minha luta é a luta de todos os professores, né? Os mais de 200 mil professores da rede pública. Sou um cara que não acredita em meritocracia, mas respeito quem acredita. Tá. Eu sou um cara que... A gente vai aprofundar um pouco, porque eu acho que é importante extrair seus conhecimentos. Sim. Inclusive, essa sua declaração, que eu acho importante ter a opinião e a gente conseguir traduzir isso para nossa audiência, claro, e até explicar. Porque o que acontece? Eu vou me colocar aqui numa posição de te fazer perguntas e aprender com você. Uhum. Até para tentar tirar essa questão que a gente fala, esquerda, direita, meio, frente, trás. Claro. Porque eu vou ser muito sincero, te falando como um ouvinte, às vezes a gente se perde nessa condição de direita, esquerda, cima, baixo. Eu tô falando assim pela essência de fato da palavra, tá? Mas quando a gente tem alguém perto, assim como você, com essa clareza, com opinião distinta, com respeito de equilíbrio e opiniões, para a gente poder explicar para a nossa audiência de fato, além do seu ponto de vista, que respeitosamente todos têm que, concordando ou não concordando, claro, respeitar. Mas o legal é aprender a entender o que é. Exatamente. Eu acho que isso é muito legal. E a meritocracia que você comentou, eu acho que é legal também a gente aprofundar para as pessoas entenderem o que é isso. Na sua concepção, como é que a gente pode explicar para as pessoas a concordância ou discordância de meritocracia, na sua opinião? Claro, mérito. Primeiro a gente precisa aprender e entender a concepção da palavra. Tá. Mérito vem de merecer. Ok. Né? De merecimento. Certo. Pessoal, só para deixar claro, hein? A gente vai ter uma aula aqui, além de tudo, é professor, cientista. Não. A gente com muita humildade tem que ficar atento a aprender. Vamos absorver. Tá, então vamos lá. A meritocracia, na concepção de uma maneira bem popularizada, vulgarizada. Mais simples, talvez. Você tem que merecer, fazer por merecer. Tá. O problema da meritocracia, merecer, né, ou
gerir esse mérito, às vezes não se dá, haja vista pelo tanto de oportunidades ou não que você tem. Eu falo aqui por mim, eu tive algumas oportunidades na vida. Tá. Eu garanti a minha meritocracia pela oportunidade que eu tive. Mas talvez as oportunidades, elas não se dão para todos, né? Porque veja bem, pensando numa ótica capitalista, tá, né? É o sistema que está aí, né? Eu costumo dizer que o sistema capitalista não inventou, em hipótese nenhuma, desigualdade. A desigualdade ela já vem de gerações aí, desde quando o mundo é mundo. É quase um desequilíbrio orgânico, né? Então, desde quando Hobbes falou assim, a maldição do homem foi quando o cara cercou, fez um cercadinho, chamou de seu, está instituída a propriedade privada. Isso desde sempre. Né? Na ótica capitalista, é o sistema que está aí. Né? Pelo menos na maioria a gente não vai entrar no mérito de onde o outro sistema deu certo ou não, porque foi uma tentativa. Se foi uma tentativa, então a pergunta responde por si só. Certo. Mas a questão de você merecer, estar dentro desse contexto, as oportunidades, infelizmente, elas não vêm para todos. E as oportunidades que se apresentam, eu acho que aí você tem que agarrá-la. Se eu falar pra você que eu passei fome, é uma mentira, é uma falácia, estou sendo falaciando aqui. Mas eu venho numa família humilde, extremamente humilde. Né? Pais retirantes, cearense e mineira. Batalhadores, né? Exatamente, pessoas dignas, de brio, pessoas com... Gana. Cara, é um negócio assim, a gente vive 200 mil anos e a gente não consegue se qualificar o nível de conduta dessas pessoas. A gente está numa outra geração, numa outra vivência, numa outra ótica, essas né? pessoas não tiveram oportunidade. Assim, oportunidades que às vezes as pessoas ventilam como se fosse... Quem sou eu para ficar falando, mas é um desserviço, na minha ótica, sim. É um desserviço quando coaches sobem aí e diz que todo mundo tem as 24 horas. É óbvio, isso é óbvio. Sim. No tempo presente que você está, né? Nós somos contemporâneos aqui, nós aqui, né? Somos contemporâneos, estamos vivos, respirando no mesmo lugar. Tivesse um bebê de 3 meses aqui, de um dia nós somos contemporâneos, né? Nós estamos vivendo no mesmo lapso temporal. Mas as oportunidades... Cognitivamente somos diferentes, né? Exatamente, e até economicamente somos diferentes, porque o modelo se dá por si só. Mas as oportunidades, se elas assim aparecerem, aí você deve agarrá-las. Mas eu não acredito nessa coisa de que, eu vou fazer bilhão e não vai. Você não vai. Você não vai. Esse é um ponto interessante para a gente poder extrair. De novo, eu vou fazendo escadinha, vou te interrompendo, porque eu estou aprendendo aqui. Eu vou te extrair, eu vou te extrair aqui. Então, o que eu vejo na sua percepção? E acho bem interessante e relevante o que você fala. Você fez uma coligação com a questão dos pais ancestrais, que a gente tem, eu me incluo nisso, a determinação e raça de gana que eles tinham nessa classe de ano, vamos dizer assim. Aí vem para você, o acadêmico, estudante, cientista. E intelectualmente, você está em outro nível. Naturalmente. Do ponto de vista intelectual. Isso, do ponto de vista. Você está em outro nível. Então, você acredita que talvez essa condição, e eu falo a condição intelectual, tá? Porque as pessoas precisam entender que às vezes a condição intelectual não tem a ver com inteligência. Exatamente isso. Não tem a ver com inteligência, tá? Só para a gente poder alinhar. Talvez a sua condição intelectual te faz com que você tenha melhores escolhas assertivas. E eu não vou falar de oportunidades, porque aí a gente vai para outro mérito. Concordo. Melhores escolhas assertivas? Concordo. Por quê? O professor Clóvis de Barros Filho, dos deuses da filosofia da Universidade de São Paulo, inclusive está com uma doença autoimune. Quem gosta do Clóvis de Barros, eu sou fã do Clóvis de Barros. Né? A propósito, eu tive a oportunidade de ter contato com muitos. Eu fui em palestra dele, sou um fã dele. Fui aluno na Unicamp, Universidade de Campinas, do professor Leandro Carnal. Né? O mundo acadêmico conhece, já foi apresentador da CNN. Cara, ele diz que você nunca deve colocar todos os ovos numa única cesta. Tem um plano A, mas tem um plano B, um plano C. Você deve ter isso. Mas isso é fácil, então. Mas é difícil fazer o fácil. Agora, se eu projeto do ponto de vista intelectual, eu posso, de repente, em termos de educação, fundo da educação da formação do indivíduo, fundo da formação intelectual. Sim. Óbvio que eu vou ter mais opções, eu vou ter mais caminhos. Né? Eu vou tirar meu pai como exemplo. Meu pai é retirante, nordestino, analfabeto, teve uma oportunidade, né? Apresentaram ele a oportunidade, ele agarrou, é a única que ele tinha, construiu não uma formação, mas uma profissão. Sim. E essa profissão era meramente operacional,
mas ele fazia com maestria naquilo. É a questão da inteligência. Sim. É a questão da inteligência. O meu pai, eu falo categoricamente, o meu pai é muito, ou melhor, desculpa, ele foi muito, ele é falecido, foi muito mais inteligente do que eu fui, ou do que eu sou. Eu acho que a gente pode colocar ele no conceito de sábio. Sábio. Talvez essa sabedoria não se aplica para a questão intelectual. Intelectiva. A minha mãe também é uma pessoa extremamente capaz do ponto de vista humano, do ponto de vista das articulações. Minha mãe ela era semi-analfabeta, mas ela transitava no meio político de Osasco. Minha mãe conheceu prefeitos. Minha mãe ela tinha o respeito de vereadores, articuladora, sábia. A minha construção intelectual, óbvio, eu tenho que ficar orgulhoso de mim. Você acredita que hoje em dia, e aí eu falo de novo, né, a gente falando de sabedoria e falando das oportunidades acadêmicas, você acredita que hoje em dia uma grande parcela da sociedade, e eu não estou transformando em percentual, mas podem ser grupos ou núcleos, que talvez o que aconteça, se você é cientista, você tem uma visão mais técnica sobre isso, e aí, claro, expressa a sua opinião em cima disso, que às vezes as pessoas não têm a sabedoria, a informação e só têm a opinião, porque são coisas diferentes. Porque assim, eu posso respeitar e ter uma opinião, mesmo fugindo daquilo que eu estou vendo, que é uma questão de opinião. Porque às vezes me falta a sabedoria. Não sei se faz sentido o que eu estou perguntando. Cai numa seara aí. Seara não, cai numa celeuma. O fato de eu ter informação não quer dizer que eu seja inteligente. O problema é que, o que eu vou fazer com a informação? O que eu incluti? Conceitualmente, opinião é uma coisa muito popularesca. Comum, né? Extremamente comum, senso comum. E isso tá claro, não sou o que estou dizendo, né? E não estou falando se é certo ou errado, falando de opinião. Tomar o chazinho com a sua avó é senso comum e a gente respeita. Que bom, né? Somos apaixonados por futebol. Quem explica isso? É o senso comum. Não se explica. Se aplica, mas não se explica. E tudo bem. Agora, a partir do ponto de vista conceitual, conceito é algo que eu não preciso experienciar necessariamente, mas eu tenho que ter embasamento sobre isso. E eu tenho que ter embasamento de uma forma um pouco mais categórica, a discussão mais de fundo. O grande problema é analítica, quantitativa... Analítica, quantitativa, perceptiva... Sim. E aí o senso comum. Aí eu equilibro o senso comum, talvez. Então, aí o que acontece? O que vai acontecer? Se eu não tiver uma análise um pouco mais aprofundada, claro, eu não preciso me debruçar por 800 milhões de livros. Mas se eu ficar na clara dependência de recortes e cortes... Vou dar um exemplo claro. Eu falei uma coisa aqui que todo mundo concordou. Ou talvez que a bolha... Eu não vou usar esse termo bolha, que talvez seja um pouco ofensivo. Mas o espectro do qual eu represento, ele vai usar isso... As pessoas que têm a mesma opinião. E não é assim que funciona. Você precisa ter um contraditório. Cara, cientificamente é assim. Existe uma tese, uma ideia. Dessa ideia existe a antítese. Antítese é o quê? É uma ideia contrária, uma proposição que não é totalmente de concordância daquilo. E você extrai a síntese. O que é a síntese? É uma ideia um pouco mais... abstrata? Não, mas não tão abstrata, mas talvez mais explicativa daquilo. Tá. Né? Isso é até a gente chama isso de processo dialético. Ok. É marxista. Eu não sou marxista. Tem um viés de pensamento. E sim, você confronta ideias. O que você extrai disso? O que você extrai disso? Né? E é uma dialética marxista. E de fato precisa das classificações para ter um diálogo. Eu digo assim, as nomenclaturas eu quero dizer, porque às vezes a pessoa pode ser que seja favorável ou contrária, mas para ela entender, ela tem que ter uma classificação, é isso? Então, talvez? Talvez não, mas ela não sabe explicar. Porque eu fico na clara dependência do que o cara da bolha tá falando. Para eu poder falar, não. E aí eu aceito aquilo como absoluto. Eu vou usar uma fragmentação histórica de Lutero. Quem não sabe, né? Martinho Lutero, ele foi um advogado, um professor acadêmico do século XVI, um dos inauguradores do protestantismo, o racha entre a Igreja Católica, e era padre, mas gostava de ser padre. Ele gostava de ser padre. E Martinho Lutero, ele disse a seguinte situação: o que determina salvação e condenação? É a leitura da Escritura. Então eu preciso ler. As pessoas eram enormemente analfabetas. Claro, não por uma culpa delas. Quem tinha informação dominava, não é? E até fazer uma analogia, Martinho Lutero disse, não, nós devemos ler e entender, porque a palavra é a guia.
até fazer uma provocação no contratempo, você vai dar um corte. Então a ignorância é a sabedoria. Eu fiz isso só para provocar, não a você, mas gerar um, né? Porque o conhecimento abre portas. A ignorância é a sabedoria? Então, é até antagônico, mas né? Não que eu seja fã, mas Raul Seixas falava, né? Eu queria ser ignorante, né? Porque aí eu seria feliz. A ignorância é uma dádiva, né? Eu não sei quem citou isso, não vou lembrar, mas... Então, Martinho Lutero, ele propunha isso. Então, leia. Fazendo uma analogia para o tempo presente, nós não fazemos isso, nós recortamos. Tem gente aí, eu acho cretino, eu acho mau caráter, seja quem for. Os caras hoje pegam IAs e mexem na estrutura estética humana. Cara, isso é perigoso. Isso é perigoso. E isso provoca uma verdade, as pessoas realmente acreditam, porque parece que eles estão debaixo de uma cachoeira esperando que a água bata neles, para eles poderem falar assim, ó, essa é a verdade absoluta. Né? A verdade absoluta é um negócio muito complexo. Tem um campo meio filosófico, mas... Sim. Não, mas eu acho que você conseguiu extrair, trazer um pensamento... É aquilo que a gente falou, né? A gente vai entrar em outros conceitos aqui, mas essa é a vantagem, e aí eu faço aqui de novo uma ênfase. Essa é a vantagem do conhecimento técnico, historiador, histórico e científico. Sim. Então, por mais que você minimizou o máximo possível, lógico, você fez só uma pincelada, mas trouxe pra gente algo pra pensar de forma diferente. Entende? Já é uma provocação intelectual pra nossa audiência. Como a gente vai entrar em conceitos... Conceito não é fofoca. Conceito não é ele me disse, que me disse. Eu vou dar um exemplo, claro. A gente tá falando, quer dizer, desde 2018, tanto de fake news... e curiosamente o Donald Trump usou muito esse termo fake news, né? Apesar dele ter espalhado algumas, não só ele, por favor, mas você sabe como espalha uma fake news? Uma informação que é inverídica ou verídica, dependendo do que toda fake news ela começa com uma verdade. E eu vou te dar um exemplo. Tava falando esses dias com a minha filha no carro. Eu vou usar o mesmo exemplo para você entender. Vacina. Saiu uma doença qualquer, né? Meramente figurativo. Hipotético, pelo amor de Deus, hipotético. Tá? Isso na área da teoria, na hora da teoria, né? Teoricamente, por explicação. Saiu uma doença qualquer e essa doença, ela tem uma vacina. A doença Z. Ela tem a vacina Y. Essa vacina Y foi divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela foi divulgada pela... me foge agora a revista, que é a maior revista de artigos científicos da medicina do mundo. Lansley. Desculpa, gente, me perdoa. E aí, pode... Nosso editor vai encontrar aqui a revista e vai colocar na tela pra gente. Por favor, gente, me perdoa. Eles disseram que poderia haver efeitos colaterais e, quem sabe, óbito. Tá. Mas e joga um percentual. Trouxe uma informação. É uma informação, e essa informação de fontes seguras, de fonte de estudo, de quem está lá, né, na fase laboratorial. Aplicado o conceito do desenvolvimento da vacina, desenvolvendo, né? As pessoas são capazes, né? Sim. Os biologistas, né? As pessoas da área da química. E aí eu peguei essa informação e disparei lá. A vacina Y para a doença Z mata. Brotei uma fake news. Com um fundo de verdade. Você viu? Eu peguei realmente. Você colocou literalmente uma lupa só na parte que diz mata. As pessoas vão entender. Que não deixa de ser verdade. Então, você tá entendendo? Mas aí, eu coloquei o estudo? Não. Aí eu vou colocar o quê? Pânico da população. Ela fala, tá vendo? Ela mata. Aí, esses dias Você acredita que a sociedade... e aí aqui é uma pergunta e eu também vou expressar minha opinião. Você acredita que a sociedade, às vezes, ela reage ou age como uma manada? O efeito manada, ele existe. Não tem como, não tem como, cara. Eu vou fazer uma analogia bem cretina. Se você chegar no shopping e fizer algo que ameace a integridade, a segurança de alguém, isso vai despertar um instinto mais natural. De sobrevivência, né? Que é o principal instinto. A reação natural. Endorfina, velocidade, correr. Vambora. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô correndo. Exatamente. Eu vi pessoas. O TikTok, ele tá nojento. Eu detesto o TikTok, né? Eu tenho uma página, mas eu detesto. Ele tem pessoas lá que são... Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui, não sou o paladino da moral, dos bons costumes. Não, é opinião, né? Opinião. Mas aí eu não vou deixar de expressar a minha. Opinião. Apesar de eu respeitar tudo e todos, as moças saem... Todos nós concordamos em discordar, né? Alguém sai seminu lá e tudo bem. O cara... Se eu falo uma palavra, você é feia, vai contar as regras, diretrizes, vai, por favor, né? Vamos fazer um espelho, né? Por exemplo, eu acho que a questão de que, como nós aqui, estamos aqui batendo um papo e estamos sujeitos às críticas, claro, e tudo aos bem. Elogios e simplesmente aos olhares. Penso isso. Só que, na minha concepção, e aí eu sempre falo com a nossa audiência,
naturalmente a gente acaba criando, não é o filtro a palavra, eu acho que a gente começa a encontrar os iguais. Por exemplo, se alguém estiver passando aqui, vendo essa conversa, ouvindo o nosso podcast, por algum motivo, algum corte que vai ver depois, ele vai ser atraído por uma conversa inteligente, respeitosa, dinâmica e produtiva. Se ele não estiver procurando isso, seja muito bem-vindo a ir embora. Tá tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Então, naturalmente, existem, eu não vou falar grupos, que é como a gente falou, eu vou falar pessoas que em determinado momento produzem algo que talvez não tenha o nível de relevância que eu ou você ache válido. Mas, infelizmente, vão ter pessoas daquele grupo, daquele aspecto ou daquela natureza que vão achar isso relevante. Então, eu acho que, às vezes, agora, como educador que você é, eu acho que esse talvez é uma coisa que está intrínseca dentro do seu DNA. Você sempre vai querer, de forma natural, né? Proposital, que as pessoas evoluam. Proposital, que as pessoas vão para outro nível. E esse nível é o que elas, da onde elas estão, para onde elas podem ir. Então isso está dentro da sua essência. Eu quero que me superem. Então eu acredito que quando você se depara com algo que talvez não traga, na sua opinião, uma relevância produtiva, uma relevância de excelência, eu não estou falando de lazer e passatempo, nós estamos falando realmente de produzir algo relevante. Aquilo te deixa numa situação, fala, poxa, eu estou trabalhando tanto para isso. Então, eu sou ignorante em algumas coisas. Claro. Pelo amor de Deus, eu não sei muitas coisas. Sim. Né? Como eu. Né? Por favor, eu tenho uma... Eu não sou a pessoa mais gabaritada da face da Terra, mas eu tenho um histórico, né? Eu galguei isso aqui. E não foi fácil, eu subi escadinha por escadinha. Construindo, né? Cada degrau. Todas as opiniões, ou todos os conceitos, ou tudo aquilo que eu falo, de acordo com as perguntas que me fazem, dentro da minha área de conhecimento, eu não posso, às vezes, ficar em cima do muro, eu não posso, às vezes, ser tão subjetivo. De fato, às vezes você precisa expressar a sua posição, né? Não existe pessoas totalmente isentas. É mentira, é uma falácia. Não, eu acho que a gente tem cuidado. A gente tem cuidado. Ter cuidado é legal. Isso, eu acho que a gente tem cuidado. Às vezes você se enerva, né? Às vezes eu perco um pouco de paciência e tal, mas tudo bem, eu sou humano, né? Mas eu tenho maior carinho, maior respeito por tanta gente aí. Às vezes eu não consigo entender. Falei, cara, tá claro pra mim. Sim. E sabe o que eu acho, mano, um barato? Todas as vezes que eu contraponto alguém, você já tava na conversa, e as pessoas ainda estão nessa bala aí. Mas e o Lula? O Lula tá lá em Itamaraty, é o atual presidente do Brasil, até que as eleições venham e democraticamente alguém o vença. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu não sei de onde tiram que nós estamos numa ditadura. O conceito de ditadura, ele não se aplica ao tempo presente. As pessoas não entendem que eu posso falar o que eu quiser. Não posso falar o que eu quero. E se você falar o que eu quero, você está sujeito a um Estado que tem poderes constituídos. Na verdade, você pode até falar o que você quer, contanto que você arque pelo que você falou. Se responsabilize. Sim. Você tem gente que fala o que quiser. Se responsabilize. Eu dou a opinião que eu quiser. Não. Um tempo atrás, o Instagram é meu. O Instagram é o lugar das pessoas felizes, né? Aí, um tempo atrás, até o pessoal usava mais Facebook, a garotada não tá usando, né? Faixa etária até 25 anos tá usando tanto o Facebook, mas antigamente as pessoas falavam, o Facebook é meu. Eu falei, o Facebook não é seu, gata. O Facebook é do Mark Zuckerberg, ele tem uma senha, você tem uma senha e um usuário. E se ele quiser ventilar toda a tua conversa, explanar, né? Distribuir para todo mundo ver, ele pode, porque a sua senha está protegida para você. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas ele pode fazer isso, porque o dono da plataforma é ele, não é você, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Não é pisar em ovos também, né? Também não... Mas as pessoas são responsabilizadas pelos atos antidemocráticos, né? Eu não posso... Se eu eventualmente... Essa é muito louca. Eu posso matar? Posso. Quem disse que não? Você pode fazer tudo o que você quiser, arcando com a consequência dos seus atos. Só que existe um conjunto legislativo, uma prerrogativa que ela não é nem só constitucional, não se aplica só aos 8 milhões e 700 mil quilômetros do nosso território. Ela se aplica em âmbito global. É claro, em outros lugares menos, outros lugares mais, as pessoas serão sujeitas, estão sujeitas a serem penalizadas por esse ato brutal. Na minha concepção, é o ato mais brutal que existe, que é você tirar a vida humana. Você vai ser penalizado. Se eu falar uma bobagem aqui, ofender algo a alguém, eu preciso estar...
Digamos que eu posso falar de um monte de figuras aí do legislativo brasileiro que são inúteis. Eu posso dizer que eles são inúteis, porque não apresentam projeto nenhum. Agora, eu chegar e falar do sujeito A, B ou C, falar da índole dele, cara, falar de algo que é de cunho pessoal, eu preciso ter prova. Fazer uma afirmação de fato da construção, né? Sem materialidade de fato, como que eu posso simplesmente, fulano foi isso, então, eu vou pegar e vou acusá-lo aqui abertamente. Mas do quê? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava conversando, foi um pouco do que a gente iniciou. Falta, na minha opinião, e às vezes para mim também, me coloca como um ser humano, em alguns momentos sabedoria, né? Não, para então assim, eu acho que nós somos seres aprendentes. Eu acho que é aí que está o X da questão. Como às vezes a gente se depara com algumas pessoas que sabem muito, né? Eu digo assim, que elas acham que sabem tudo, é aí onde a coisa fica um pouco distante da sociedade, né? Porque ela se coloca numa posição, eu sei tudo, eu sou soberano, e aí é onde ela peca, porque ela fica inalcançável. Primeiro que ela não segue as regras que todos nós seguimos. Porque, de novo, as regras dentro de um conceito concordando ou discordando, as regras são para todos. É aí que está o X da questão. E tem um conceito que eu acho que é muito, seguindo o que você falou, né? A democracia é que o conhecimento, e eu não estou falando de novo de estudo, a gente está falando de conhecimento e sabedoria, te faz cometer menos erros. Retórica e oratória não quer dizer que o cara seja... Eu posso vir aqui, gente, ser o mais eloquente possível. Meu dia a dia... Eu falo palavrão. Você é uma pessoa comum, poxa. Eu sou paulista. O meu tá enraizado em mim. Sim. Mano tá enraizado em mim. Não. Você sempre pondera, né? Você pondera. Sim, você sabe o ambiente que você tá. Você pondera. Você se autorregula. Sim. Eu não vou chegar num plano de audiência e se referir à autoridade do judiciário que lá está, né? Como uma pessoa qualquer, tá lá, é catedrática. Isso que você falou, vou fazer aqui uma provocação para nossa audiência. Eu me recordo, uma vez, eu fui ser padrinho, e você vai entender isso. Aí você tem todo, que é o que você falou, né? Tem um rito. E eu não sei como funciona, porque, de novo, me faltava conhecimento, tá? Então eu tô aqui falando da minha ignorância. Tudo bem. Da minha ignorância. Eu sempre usei boné, desde sempre, né? Para mim isso é muito normal. Não é uma agressão a ninguém. Não é uma ofensa a ninguém. E tudo bem. Então, mas existe alguns ambientes que dita a regra, né? Que você tem alguns tipos de vestimentas. Sim. E tá tudo bem, aí você tem que se posicionar nesse lugar. Sim. Eu me lembro que quando eu fui convidado para ser padrinho, não poderia usar boné. Eu não sei onde estava escrito isso, tá? Não me recordo agora. Até depois, pessoal, se você souber, coloca no comentário aí. Eu não sei se é uma lei, uma regra, alguma coisa assim. A liturgia do momento, né? Isso. Porque aí eu falava assim, poxa, mas você vai de boné? Eu falei, gente, mas a pessoa me convidou pelo que eu sou. Então ela sabe quem eu sou, como eu sou. É minha presença. Claro que eu, a respeito a ela, vou usar. Eu fui e comprei um chapéu. Porque o chapéu é clássico. O chapéu, ele... Sim, o ato do homem, né? Do ser humano cobrir a cabeça é um ato universal desde sempre. Usar o chapéu, ele estava em conjunto com a vestimenta. Então o que eu quero dizer ali? Ali me veio a sabedoria. E um pouco de provocação também. Não vou... gente... Entende? A sabedoria com um pouco de provocação. Porque eu imaginei que eu não me sentiria bem caso viesse a acontecer. De alguém falasse, tira o boné. Eu me sentiria ofendido. Porque eu não estava ofendendo ninguém. Porque a sensação é você que cria essa sensação. Sim. Mas eu também respeito o ambiente, uma coisa que eu aprendi. Quando eu entrar na casa de alguém, peça licença. Exatamente. Então, isso é uma ponderação e sabedoria. Quando entrar na casa de alguém, peça licença. Ali você é um convidado. Então, eu me coloquei como convidado, né? E aí eu falei, como eu posso apresentar ou entrar nessa residência, né? Fazendo uma analogia com a residência, sem ofender o dono da casa, sem ofender o pai de cerimônia, o anfitrião. Aí eu falei assim, bom, chapéu clássico, bacana, vai ser legal, vai ficar estiloso e eu não vou ofender ninguém. Até porque não faria sentido você pedir para um outro homem se despir. Tire a sua vestimenta, que aí as pessoas não entendem. Eu estou indo na essência da palavra. Sim. É uma vestimenta. Não é um adereço. Então, aí é onde entra a sabedoria. Mas é legal, essa sabedoria popular é um negócio muito legal também, eu gosto bastante. Claro, você é acadêmico, você dou aula para todos os níveis. Isso, né? Você falou de sabedoria, você falou da questão das aulas, você tinha comentado. Como é que você abriu cursos? Como é que é isso? Você estava comentando sobre isso. Sim, então... Fala um pouquinho disso pra gente. Eu passei por todos os níveis, né, da área de conhecimento. Dou aula fundamental. Legal. Né, pro médio,
pro médio técnico, pro técnico e pro superior. Ok. Então, tenho experiência, caminhei, passei por isso. Cara, foi um negócio muito louco. Eu dava aula na escola particular e aí nós íamos ter uma capacitação de uma professora, mãe de aluno, mestre em educação. Cara, aquele dia, foi em 2011, aquele dia eu tava com uma puta numa cólica. Meu, eu tava no limite. Não, eu tava com uma cólica, eu tava com pedra no rim, cara, eu tava com cálculo renal, o negócio tava me acabando comigo. Sim. E eu fui aquele dia, eu tava à base de ser tramal, velho. E a gente conversando, e eu mesmo assim, eu fazendo colocações, mesmo assim, meio pontuando, né? Passou reunião de pais. Fui atender essa professora, Neia. Neia falou pra mim, Reginaldo, sabia que você tem um perfil? Eu falei, não, tá, beleza. Obrigado. Esse perfil, eu vejo potencialidade nele. Vou te falar uma coisa. Vai chegar um momento da sua vida, cara, é muito louco. Vai chegar um momento na sua vida que você...